Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 10 de abril de 2023 acabou a temporada regular da NBA. De agora em diante, play-in e depois playoffs e depois o drama e a glória. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno para falar disso e de outros assuntos diversos, né? Ou seria outro assunto diverso. Tudo bem, Lucas? Animado para mais uma edição do Café Belgrado de segunda? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, até que eu tô bem animadinho, viu? Porque vai começar play-in e depois começa playoff da NBA. E, meu Deus do céu, né? É aquele momento que a gente tanto espera, né? E, assim, é tão envolvente, tão cativante pensar o que vem por aí. Aliás, tem alguns takes sobre o play-in, viu? Que até apaga, por exemplo, discussões que pareciam bem importantes até semana passada, né? Por exemplo, quem vai ser o MVP, quem vai ser All-NBA e tal. Acabou a temporada, é o momento de passar a regra e dizer tal fulano foi MVP, tal fulano foi defensor do ano, tal fulano é All-NBA, mas isso aí dá passagem nesse momento, né? Porque tem coisa mais importante, como, por exemplo, saber qual caminho aí vai ser trilhado por um dos maiores jogadores de todos os tempos, enfim, e diversas outras histórias, centenas e centenas de histórias, viu, Guilherme? E assim, além de tudo, um último dia absolutamente caótico, né? Tinha muito para não ser tão relevante assim, muitos jogos aí com muitas reservas envolvidos por todos os lados, mas NBA é assim, né, Guilherme? Você tem que esperar o inesperado o tempo todo, senão ferrou. É isso, a rodada de domingo selou a última Hoje rodada. é aniversário do Lulinha, Guilherme? Atacante aí do Timão? É mesmo? É mesmo. Mais de 1.000 gols na base, viu? Mais de 1.000 gols. É sério? Infelizmente aí não conta, senão seria ele, Pelé, Túlio Maravilha. E Cara, o Túlio provavelmente contou, viu? E o Paul Mullin, né? O Paul Mullin certamente já chegou a 1.000 gols, porque todo dia ele faz 4, né? Aliás, estamos gravando num dia. Oi. Hoje é dia, daqui a pouco você fala, mas hoje é tipo o dia de nascer jogador craque, né? Everton Ribeiro, Lulinha Craque. já mencionado, Sadio Mané. É Caramba. Sadio ou Sádio? O jeito que você pode escolher, Lucas. Boa. Desejando sempre a saúde dele, né? É isso. O Wellington, ex-zagueiro aí do Flamengo, não sei se você lembra dele, o flamenguista certamente lembra, né? Jamais esquecerá. Além de Vincent Kompany e... Técnico, viu? Virou técnico hoje. E o Haley Joel Osment, aquele ator que a gente até que falou mal um tempo desse agora dele, cara, né? Curioso que Lulinha e Haley Joel Osment sejam nascidos no mesmo dia, né? Porque são Os dois na base, meu Deus do céu. Os dois com talentos infantis, assim, jovens, né? E aí, quando precisava mostrar talento pra se consolidar, não. Cara, fala-se pouco que o Lulinha é o Haley Joel Osment do futebol, né? Salve pro Lulinha e pro Haley Joel Osment. Cara, já vou avisando, né? Infelizmente. Seria o aniversário do Gugu também, viu, Guilherme? Última informação aí que eu não podia deixar passar, né? Boa, Lucas. Já vou até pedindo, né? Se você tá ouvindo a gente no Spotify, assim, devia estar ouvindo na Aurela, a gente já teve essa conversa, né? Então não vou falar tudo de novo. Mas se você eventualmente estiver ouvindo no Spotify, já dá umas 5 estrelas aí, porque hoje não vai ter como. Aquele cara da 4 estrelas vai torar o dedo na 4 estrelas, né? Porque não tem como não falar do grande Até assunto. tem, viu, Guilherme? Se quiser ficar sem falar, por mim, tudo bem. É muito difícil não falar de Vitor Pereira, mas no final, tá? No final do podcast de hoje vamos discutir Vitor Pereira. Você dá 5 estrelas até lá. É isso. Se até sobrar lá. tempo, a gente fala de Vitor Pereira. Senão... Vai sobrar. Não, vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo. Acho que a gente precisa falar. Estamos gravando às 9h55 da manhã. Por volta das 3 da manhã, Lucas, o Vene Casagrande postou que ele vai ser demitido, né? E o Vene Casagrande é o hoje do Flamengo, né? Não, o Vene Casagrande é um cara que todo mundo odeia, Guilherme. Ninguém, né? Não é todo mundo que odeia hoje, né? Mas ele acerta tudo. Cara, ele falou que estava confirmado o Ângelo no Flamengo, né? Até agora o Ângelo não chegou. É igual aquela vez que o hoje falou que a primeira escolha não ia ser o Banqueiro. Até hoje era, né? Sobretudo com os jovens talentos, né? O negócio dele é mais os adultos mesmo. Não é esse cara que o Diego foi dar um esporro nele, público, lá no Mengão? É isso, é o cara das minhas verdades.
Por isso que eu tô te falando. Ele não é o hoje, velho. Já pensou você ser o cara das minhas verdades, cara? Um salve aí pro Vene Casagrande. Então, ele deu essa notícia, né? E então a gente não sabe se ela vai ser confirmada pela manhã, pela tarde, ou se ela vai ser desmentida, né, ao longo do dia. Então, se você estiver ouvindo e já souber o que aconteceu, peço desculpas, mas a gente tá gravando sem saber. Mas antes de falar disso, né, isso ainda é um podcast de basquete, né? Ainda é um podcast de NBA e estamos diante do play-in, né? Eu sei que muita gente pediu esse tipo de conteúdo, né? Até mais do que eu esperava, pra falar a verdade. Então, já peço aí as 5 estrelas, viu? Hoje vamos precisar das suas 5 estrelas, porque quando rola futebol, o pessoal já sabe o que acontece aqui. Lucas, começo... Assim, a gente vai ter um projeto aqui para falar dos times que não chegaram sequer a play-in. Mas hoje, como é um final de temporada regular, eu acho que nós somos um podcast que somos muito ligados a Luka Doncic, né? Até um orgulho que nós temos. É o podcast que mais fala do Luka fora da Eslovênia, porque eu nunca ouvi, né, os podcasts eslovenos. Mas certamente é um dos podcasts do mundo que mais fala de Luka Doncic. E há muito tempo. E esse final de semana, acho que uma das histórias mais tristes envolvendo o Luka chegando na NBA, mais patéticas, mais ridículas, que foi essa reta final aí do Dallas Mavericks. O Dallas, há um tempo, né, mais ou menos uma semana, percebeu que não ia dar. E não ia dar não é só não ia classificar, mas é que se eventualmente classificasse, não ia acontecer grandes coisas, né, assim, porque tava acessível a vaga no play-in, mas ninguém acreditava que dessa vaga poderia gerar qualquer coisa, né? Assim, é um time que não defende, que não ataca mal, enfim. E aí eles tentaram já há um tempo, né? Já uma semana e pouquinho, dar um shutdown aí no Luka e no Kyrie, como fizeram com o Damian Lillard, né? E o Luka se rejeitou, né? Essa foi a informação. O Luka rejeitou a fazer isso, se rejeitou. Se rejeitou ou rejeitou? Negou. Se rejeitou não existe, né, Guilherme? Se rejeitou é tipo... A pessoa não se aguenta mais, é coisa de adolescente. Mas será que não é adolescente? Porque se negou a fazer isso, existe, né? Se negou a fazer isso, acho que não existe, não. Enfim, dormi pouco, viu, essa noite, fiquei acompanhando os tweets aí do Veneia até tarde, aí posso estar um pouco confuso do raciocínio. Cara, você tem que juntar 2 ou 3 tweets dele pra dar uma verdade inteira, velho. Pra que você fez isso? Pô, o cara é esse nível de relevante, velho. Ele tem esse impacto cultural. Então, o Luka continuou jogando e o time continuou perdendo, mas ganhou uma meio que não era pra ganhar, que era contra o Kings, né? E aí chegou na situação do sábado, o time enfrentar... Foi na sexta ou no sábado isso? Cara, no sábado. pouco importa. A temporada delas não acho que importa sexta. mais, inclusive. Enfim. Mas o Luka importa, né? E aí o time do Dallas basicamente obrigou o Jason Kidd, a tirar o Luka, né? A direção, Mike Cuban, obrigou a tirar o Luka depois de 12 minutos, que ele jogasse só um quarto. E ele jogou só um quarto, o time perdeu, e foi um jogo bem bizarro, assim, contra o Chicago. Ele voltou pra meter uma bola, né? No segundo quarto e isso aí. Foi. E era um jogo chave para as pretensões do Dallas, a gente já falou disso aqui, mas vou falar bem rapidinho, se você ficou confuso, manda uma DM aí que a gente explica melhor. Mas o Dallas precisava perder esse jogo para ter mais chance de confirmar ter uma escolha esse ano. Se perdesse, ia ficar bem mais complicado. Se vencesse, no caso, né? Ele ia ficar com uma situação bem mais complicada. Então a derrota encaminhou a possibilidade do Dallas não ter que mandar esse ano a sua escolha de draft. E aí o time fez esse movimento. Na sequência, algumas horas depois do jogo, né? Saiu a matéria do Tim McMahon. Não é com H? Enfim, McMahon, né? Acho que é isso. Isso. Ele postou a notícia de que o Dallas tem trabalhado com a possibilidade do Luka pedir uma trade nessa off-season. Cara, pra mim isso aqui foi uma bomba atômica. O Lucas falou que isso poderia acontecer depois que ele chegou aqui. Falou essa troca cria um ambiente pro Luka pedir pra sair. E eu confesso que quando o Lucas falou isso, eu achei doideira. Como outras coisas que ele fala, né? Hoje mesmo ele vai falar uma que vocês não têm ideia. Se preparem aí. Mas dessa vez, acho que ele se mostrou bastante correto, porque foi o que aconteceu. Sim, o Luka não pediu pra sair, mas estão falando sobre isso. É um insider muito, muito bem informado lá de Dallas que tá falando isso. Não é qualquer coisa. E assim,
Ontem teve aquela exit interview, né? Acho que nem foi isso ainda, né? Foi só uma entrevista de depois, mas vai acabar virando isso. E o Luka falou que sabia do que a direção estava querendo e que não quer falar disso porque já não está pensando mais nisso. Mas, no geral, a declaração dele, que não repercutiu como repercutiu essa, foi: estou muito feliz aqui. Enfim, muito curioso com o que vai acontecer. E eu, Lucas, no dia, né? No dia que aconteceu, eu não lembro se foi sexta ou sábado agora, tô um pouco confuso. Foi sexta o jogo da noite eslovena, né? Acima de tudo, noite eslovena. Ainda tem isso, né? Que é aquela Feel Love, que a Eslovênia é o único país do mundo que tem Love no nome, né? E é uma noite que o Dallas exibe essa propaganda de turismo da Eslovênia, né? Que é um programa do governo, esse I Feel Love Eslovênia. Agora, eu não sei que tipo de acordo que é, né? Como é que funciona, mas eu imagino que envolva Lucas estar em quadra na noite no Feel Love. Eu acho que alguma coisa deve ter disso, né? Mas, enfim. Mas no dia eu fui muito ativo no Twitter, né? Mais no pessoal até, mas no do Café Belgrado também, dizendo assim que, pra mim, Xingou muito no Twitter, Guilherme? Xinguei muito no Twitter, excelente. Esse tipo de move afasta o Luka. E não é assim, meu Deus, o Luka tá bravo porque o time tá tancando. Não é isso, velho, mas é um tipo de bagunça, um tipo de desapreço por qualquer nível de organização, por competitividade. Lucas, você é um Alá Madrid, você acompanha o Real Madrid. O Real Madrid não faz essas coisas, né? E essa é a cultura do Luka. O Luka é do basquete iugoslavo, ele é filho de um sérvio, criado na Eslovênia até os 12, jogando bola no basquete iugoslavo, um dos basquetes mais competitivos, de cultura mais vitoriosa do mundo. Aí, aos 12, ele chega no Real Madrid e ganha tudo. Ele, na primeira temporada dele na NBA, alguns meses de NBA, ele dá uma declaração assim: pô, eu perdi mais jogos aqui na NBA do que eu perdi minha carreira inteira no Real Madrid, isso tá muito ruim, né? Então, assim, esse tipo de coisa é um vaza-luca. Assim, é um tipo de franquia que se constrói a partir de derrota, que aceita a derrota e que no meio do caminho fala, vamos perder mesmo. Então não é assim, é por causa desse movimento que eu acho que isso empurra o Luka pra fora. Não acho que é pelo pacote de movimentos, né? E aí a gente tem falado muito sobre isso, então agora a gente vai para playoff. O Luka foi finalista de conferência o ano passado e esse ano sequer vai ser um assunto pelos próximos meses. Imagina o peso que tem isso. Vou ficar muito atento, né? Vou ficar muito atento a esse assunto. Embora, como disse o Lucas, acabou a temporada, né? Então o Dallas não é mais assunto para play-in, playoff, mas enfim, Luka Doncic sempre é assunto no Belgradão. Queria só passar por isso, Lucas. Queria falar sobre as coisas que aconteceram no final de semana. Essa foi uma que, pra mim, assim, foi bem deprimente e bem relevante para o que pode acontecer na carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Boa, Gibas. Eu confesso aqui que, assim, muito pouco para falar de Dallas nesse momento, né? Acho que desde a troca, né, deixei bem claro minha posição aqui de que o Dallas estava fazendo um monte de doideira. Essa era uma tentativa de salvar uma doideira prévia. O que o Mark Cuban fez lá atrás, né? Quando o Cuban não pagou o Nash, o Dallas refletiu pro Suns, né? Na sequência, nos playoffs. Depois veio até uma temporada bem boa do Dallas, de MVP do Dirk e etc. Mas aí, um pouquinho na frente, eles corrigiram, trazendo o Kid, né? Fala, pô, vou pagar aqui uma usina pelo Kid, não quis pagar pelo Nash. Me arrependo, vou trazer o Kid aqui, né? E acabou sendo bem interessante pro Dallas naquele momento corrigir, né, o que... tentar remediar, né, o erro do passado. Mas acho que o Cuba tentou de novo e acho que era uma tentativa assim desesperada, muito arriscada e com pouquíssima chance de sucesso. Acho que o Dallas piorou dentro de quadra, piorou fora de quadra. Assim, você cria todo um ambiente propício para dar errado fora de quadra. E ressalto aqui, né? Contava com mais participação do Kyrie, né? Participação ativa do Kyrie para que parecesse mais dramática a situação do Dallas. O Kyrie até que não tem tanta culpa assim. Pelo menos no que vazou até agora, o Kyrie tá comportado no Dallas, né? E achava que era uma sequência de erros do Dallas, né? De um monte de doideira. A gente já passou por isso, de falar da troca do Porzingis, falar de Jalen Brunson, falar enfim, Kyrie Irving, né? As renovações que fizeram, Tim Hardaway.
né? Acho que é uma sequência de doideiras do Dallas, então assim, não é uma surpresa essa tentativa desesperada de salvar o time, deixar, perder a identidade, defesa, bola de três e Luka Doncic, né? Acho que perdeu essa identidade e não teve tempo para criar uma nova identidade, nem peças, né? E agora o time vai ter decisões duras a tomar na próxima off-season. Inclusive, Guilherme, a gente não está fazendo aqui, mas a gente pretende fazer para apoiadores aí um conteúdo especial sobre eliminados, hein? Então fiquem atentos aí. É um bota fora, Lucas? De repente um bota fora aí, um adeus, né? Não aprendi a dizer adeus. Vamos ver para onde é que vai, mas apoiador, fique tranquilo aí que você Só uma questão de ordem, Lucas. Você não gosta de ver Kuban lançar esse tipo de move? Perdão, pode continuar. É muito... Meu pai contava muito uma história aí sobre os blocos, né? Guerra Fria, Rússia e Cuba, né? Uma grande aliança aí que qualquer dia a gente pode debater. Eu tava falando de Mike Kuban, né? Mike Kuban lançar esse tipo de moves. Boa. Né? Boa. Gibas, seguinte, muito time na pós-temporada, né? Na verdade, São muitos. Minoria dos times está eliminada nesse momento, né? Inclusive, Dwayne Casey, valeu, né? Stephen Silas, valeu, né? Vocês conseguiram irritar aí fanbases, mas conquistaram o grande objetivo das franquias, que era ter uma ótima chance aí de Wembanyama. Foram muito bem remunerados por isso, né? Mas agora estão demitidos e provavelmente integrarão aí comissões técnicas na próxima temporada. Vejo muito valor em ambos, viu, Gibas? Acho que os dois encaixam em muitas comissões técnicas. Então fiquem atentos aí para onde vão Dwayne Casey e Stephen Silas, mas Houston e Detroit oficialmente, né, procurando novos técnicos. Acho que pode ter novos cargos à disposição depois da rodada de play-in, depois da primeira rodada de playoff. Acredito que teremos muito cargo à vista, viu, Guilherme? Uma grande turnover aí no mundo dos head coaches da NBA. Dito isso, Guilherme, temos 20 equipes na pós-temporada, 8 delas entrarão em quadra terça e quarta-feira, né? Para decidirem os últimos 4 classificados para playoff. Gibas, por onde você quer começar, hein? Quer falar da rodada? Quer falar da Timberwolves, que para mim é a grande... Peraí. uma violênciazinha inesperada, sempre entretenimento. Mas eu quero que você comente isso aqui, Lucas, que eu vou trazer para você. Tá lá no Twitch, no Instagram do Shai, SHAY. E, cara, ele tá muito bem vestido, né? Nessas fotos que ele postou, muito bonito. O Shai, não, sem meme. Pra mim, o Shai é All-NBA First Team. Good looking. Tanto na temporada, acho que ele passa Luka, né? Com essa pataquada do Dallas aí final. Como também na vestimenta, né? Ninguém se veste tão bem como o Shai. Good looking também, bem bonito, né? Então, mas aí é muito subjetivo, né? Eu não vou dar pode ser meu All-NBA, né? Ok. Tranquilo. Não vamos brigar por isso. Aí a foto é o seguinte, né? Eu brigaria pelo Shai, Gibas. Ok. Ele tá usando o Air Jordan até na foto, atendendo um telefone. Esse é o único tênis que eu sei o nome, por isso que eu falei. Talvez nem seja, né? O Jordan tá tocando? É um telefone... Não, no pé mesmo. Não é um telefone em forma de tênis, porque eu já vi também telefone em forma de tênis. Talvez seja, mas não dá pra ter certeza. Mas ele tá atendendo o telefone e o post é o seguinte, né? Eu ouvi eles odiando, né? Hating. Isso não me deixou me incomodar. Eles pensaram que eu estaria de férias, estando pronto pra lottery. Tipo, em formato de poema, tá? Que ele postou, por isso que eu tô lendo assim. Ok. Todo jogo que eu vi... não é bem um soneto, mas é um poeminha. Todo jogo que eu vim, né? Nós continuamos subindo nosso nível. E nós estávamos prontos pra guerra. E eles continuaram trazendo os tanques. E ele postou isso aí. E aí foi maravilhoso que o Jalen Dub Williams, veio e explicou o tweet, Lucas. O tweet não, ele o post do costuma Instagram. fazer isso, né? Aí ele disse: essencialmente nós vamos jogar o play-in depois de todo mundo e suas mães dizerem que nós íamos terminar ganhando só 12 jogos esse ano. Lucas, o OKC está de volta a alguma coisa competitiva
É um play-in ainda, mas mais do que isso, Lucas, traz estilo, traz irreverência, traz juventude caçando confusão. Que momento pra ser OKC. Gibas, seguinte, imagina se o Shai joga no Kings, né? O tipo de post que ia rolar, porque o que o OKC conquistou até agora, Guilherme, foi uma 10ª posição na Conferência Oeste, com campanha negativa, que garante que o time vai jogar. Precisa vencer 2 jogos fora de casa para ter chance de. Quer dizer, para conseguir ficar em 8º e pegar o Denver na primeira rodada dos playoffs, né? Que foi a melhor campanha. Então, assim, não é uma grande conquista do OKC. Dito isso, é uma grande temporada do OKC, né? Fizemos aqui um episódio de raio-x sobre o OKC, de tanto que esse time nos encantou, né? Tanto que a gente viu coisa boa pra falar desse time. Agora, zoeiro o nosso amigo Shai, né, Guilherme? Porque... Cara, se o jovem mete um poema, ele já tá errado, né? Independente disso. Cara, Cara, você é muito contra o poema, Guilherme. Pra quem tem um grande amigo poeta, você é um péssimo companheiro aí. Meu grande amigo poeta se recusa a assumir o título de poeta, pra você ver como é que é difícil ser poeta, né? Então, cara, a não ser que você tenha saído de uma máquina do tempo. É por pessoas como você, Gibas, que por pessoas como criminalizam o poema. E, cara, um dos grandes poetas aí tem um livro que chama O Ódio à Poesia, né? Então, a não ser que você tenha saído de uma máquina do tempo direto do século XVII, XVIII, onde ainda era cool, não mete um poema, velho. Não mete um poema. Cara, eu já ouvi falar de muitos Fala que é letra. De poemas. Fala que é letra de música, então. Fala assim, falta musicar, né? Mas essa é uma letra. Pensa aí pra você ver. Mas então, Gibas, a parada é o seguinte, o OKC não conquistou nada ainda, tá? E muito do que se falava em relação ao OKC Pebá era porque o Sam Presti sistematicamente tirava o Shai do time. E não é como se o OKC tivesse tido uma Você tá aqui refutando o Shai, é isso? Não, eu tô dizendo pro Você tá refutando o Instagram do Shai, cara. Você acordou hoje pra refutar Shai Gilgeous-Alexander, velho? Jamais, tanta coisa pra refutar. Jamais. O que eu tô dizendo é o seguinte, vamos guardar textões e poemas um pouquinho mais pra frente. Né? Os poemas a gente guarda no baú, né? Vamos fazer uma campanhazinha positiva. É isso que eu tô incentivando o Shai, velho. Tô dando mais munição pra ele, né? Pra ele entrar babando aí no play-in. Mas vamos guardar o poeminha aí. Pegar um playoffzinho direto. Vamos fazer como Kings, né? Eu sou a favor dos poemas, viu, Gibas? Então, essa parte aí, acho que ele tá certo. Agora, outra coisa, né? Fala um poema aí. A pedra, né? Como não pensar que tinha pedra no meio do caminho? Gibas, vou dizer uma coisa aqui a favor de Shai Gilgeous-Alexander, né? Sabe quem pensava como ele? Quem faria exatamente esse mesmo tipo de poema? Michael Jordan, né? Então você criar esses inimigos verdade invisíveis aí, né? Que estão duvidando de você o tempo todo, né? Que são sempre contra você, porra, vai fazer um bem danado pro jogo do Shai. E torço aí, cara, vou confessar aqui, torço pro OKC chegar nos playoffs, viu? Então, tô junto, né, com a massa. O problema é que tem uma vibezinha propaganda de Nextel, esse tipo de conteúdo, né? Você lembra que tinha uma propaganda Nextel? Lembro. Os caras pagavam, tipo, o Cacá Bueno. Um cara com muita dificuldade na vida, Cacá Bueno. Vamos falar do Júnior. As pessoas duvidaram de mim. Pior que eu gosto do Júnior. Então, aí você não gosta do Shai? Eu gosto do Shai. Então. Mas eu disse, o problema é que esse move do Shai tem uma vibezinha propaganda da Nextel das antigas, né? Que era... Não sabe se Nextel, se ainda existir a Nextel, que eu não sei realmente se existe, mas se existir e quiser patrocinar o Belgradão, tamo aí, hein? Precisa. Até tô um pouco curioso pro seu modelo de negócio, né? Porque agora tem o WhatsApp. Não temos nenhum patrocinador na área de telefonia, né? Então estamos aptos aí a aceitar qualquer tipo de patrocínio telefônico, inclusive que paguem torpedo, né? Liberando pra gente mandar torpedos ilimitados aí. Porque qualquer tipo de parceria a gente faz. Guilherme, não só de OKC se faz um play-in, né? O OKC tá no play-in, aliás, foi a grande conversa da temporada inteira, foi o play-in do Oeste. De que eu trago o meu primeiro take, tá, Gibas? Que eu queria falar de play-in, queria falar muito de play-in. Tô começando a desconfiar que 7º lugar é melhor do que 6º. De maneira geral. Esse Peraí.
Esse Pera ano aí. temos um sexto bizarro de bom, que é o Golden State, né? Então esquece Golden State, Tá, certo? beleza. Mas depois do play-in, a gente lembra de jogos de sétimo contra oitavo, o jogo do LeBron, por exemplo, contra o Golden State, né? Que termina com aquele game winner que ele tá sem enxergar a cesta. A gente lembra de Patrick Beverley chorando após vencer a partida contra o Clippers, né? Sétimo, oitavo. A gente lembra do jogaço do Pelicans contra o Clippers também. Então, a gente lembra desses times. E a tendência é que o sexto e o sétimo sejam eliminados, né? O normal é que comece o playoff, sexto e sétimo, ali um 4-0, um 4-1, às vezes um 4-2, uma série bem disputada, né? Essa é a tendência, esse é o normal, esse é o ano médio de sexto e sétimo lugar. Só que o sétimo tá ficando lembrado por causa da partida de play-in, e o sexto tá caindo no ostracismo, Guilherme. Que era o lugar de sempre do sexto lugar, já era o lugar de antes do sexto lugar, era o ostracismo. Então não há uma valorização do sexto lugar. Por isso que estou começando a desconfiar, viu, Guilherme? Com o advento do play-in, as equipes de sétimo lugar são mais memoráveis do que a de sexto. Sem pesquisar, você lembra quem foi o sexto ano passado, do Oeste? Não, tava até fazendo isso aqui, falar bem a verdade aqui, pra ver se eu conseguia te refutar, né? Foi aquela série do Golden contra o Denver, né? Foi até bem legal, mas foi um 4-1, assim, bem cachapante, né? Assim, o drama é se você for sétimo e refletir, né? Assim, não aconteceu ainda. Não Todos os aconteceu. sétimos avançaram. O perigo é não conseguir. Agora, sim, eu acho que de fato tem esse carisma. O perigo é pegar um oitavo que teve um ano ruim, com lesões, coisas assim, né? Também não parece ser bem esse ano, embora eu acho que o Timberwolves tinha um pouquinho essa cara, mas a gente vai falar. A gente pode falar do Timberwolves? Então, Vamos entrar logo nesse confronto, né? Sétimo e oitavo. é isso. Amanhã a gente vai fazer uma préviazinha dos jogos em si, né? Com mais cuidado, com mais tempo, vamos dizer assim. Mas acho que já dá pra dizer que. Não quer fazer hoje? Usar todo o tempo do podcast que resta pra fazer isso? Não, eu tô vendo a sua intenção, né? De evitar aí o Boa. assuntos diversos. Cara, mas o povo clama pela sua opinião a respeito dos últimos desdobramentos esportivos, né? Isso aí. Primeira coisa, então. Cara, o que aconteceu no Minnesota, velho? Que eles tomaram antes do jogo? Primeiro, né? Até vi um quote dizendo, pô, o Gobert, na véspera do jogo, deu uma entrevista dizendo assim: não, o Kyle Anderson, ele tem uma liderança verbal bem agressiva, né? Ele fala umas coisas pesadas, mas isso pra mim tudo bem, né? Já acostumei e é assim mesmo, né? Cara, no dia seguinte ele dá um soco no seu companheiro de equipe. E assim, tá tudo bem, gente. O time do Minnesota, é verdade que esperava mais essa temporada lá no começo, mas nesse momento um oitavo lugar tá bem aceitável, né? São 2 chances de chegar a um playoff. E não vai dizer que o Minnesota tem a obrigação de ser melhor hoje de nenhum time que foi pro playoff direto. Talvez o Kings. Mas os outros todos, né? O Memphis, o Nuggets, o Lakers não foi direto, o Warriors, o Clippers, o Suns, esses 5, eles tinham a obrigação de estar aí. O Minnesota poderia brigar por estar aí, por ser o Kings do momento, eu entendo a frustração. Mas eles estão chegando no objetivo com uma boa run de reta final, só que o time tá um barril de pólvora, né? E ali, além de... Eu nem tinha visto, eu vi hoje cedo só um jogador que o tempo todo o Lucas elogia aqui, é o Jaden McDaniels? Ou é o Jalen esse? É o Jaden. Jaden McDaniels, saindo já, né? Não é nem no jogo, é saindo pro vestiário. Ele dá um socão na parede e horas depois sai a notícia de que ele quebrou o pulso, foi a mão, né? Quebrou a mão, dando um soco na parede às vésperas de um jogo decisivo. O Gobert já fez um post lá pedindo desculpa, falando que estava errado. Lucas, será que o frio faz isso com as pessoas? Gibas, o Minnesota... Cara, vou ter que te refutar de novo, viu, Gibas? Tô um pouco refutante hoje. Mas o Minnesota, ele não tinha obrigação de ser melhor que esses outros times? Discutível, mas ele tinha a obrigação de ser melhor do que ele mesmo, né? O Minnesota fez investimento, fez troca, pagou
com ativos futuros, digamos assim, esse investimento para ser melhor agora, né? Então, o Minnesota encolhe a temporada em relação à passada, né? Ano passado foram 46 vitórias, nesse ano 42 vitórias. Campanha, assim, uma vitória acima de ser uma campanha de 50%, né? Se tivesse perdido ontem, terminaria com 50% na temporada. Então, não foi um bom ano para o Minnesota. Aí você pode ter algumas nuances, né? Relativizar alguma coisa, perdeu muito de Karl Anthony Towns, é verdade. Mas foi um time que foi buscando, né? Respostas durante a temporada e em boa parte dela não encontrando. Nessa reta final, depois da troca do D'Angelo Russell pelo Mike Conley, parecia que o time tinha encontrado um rumo, né? Uma maneira de jogar, uma maneira de se portar. O J.D. McDaniels dando um salto, né? De qualidade, se tornando de fato um stopper reconhecido nacionalmente, né? E com um jogo ofensivo. A gente estava vendo um Minnesota um pouco mais organizado ofensivamente. A volta do Karl Anthony Towns dá um espaçamento que o time sabe utilizar muito bem, né? Tem sabido utilizar muito bem. Então, assim, é um adversário forte para o Lakers enfrentar nesse jogo de play-in, né? Sétimo e oitavo não está decidido, longe disso, mas é um time que vai chegar fragilizado, né? Porque durante a partida de ontem teve esse soco do J.D. McDaniels na saída ali do intervalo, né? Ele estava meio puto, deu um soco na parede, que fraturou a mão. Não sabemos se joga. Se jogar, vai jogar limitado, mas o provável é que não jogue, né? Quando você dá um soco na parede, Guilherme, normalmente você usa sua mão boa, né? Você não vai socar a parede, já tem toda vantagem, né? Em qualquer tipo de confronto físico. E você não vai dar um soco com sua mão que não é tão forte assim, né? Cara, se discute muito pouco isso, mas você tá trazendo um dado que é real. É real, velho. Você vai lutar com a parede, você é underdog, velho. A realidade é essa. Você pode ser um karateca, mas a melhor coisa que você vai fazer quebrando a parede, você vai ter, assim, o ótimo resultado. Você quebrou a parede, vai ter que consertar a parede depois. Essa é o best case, né? E se você tá já, não, vou quebrar a parede porque eu não quero mais essa parede. Você usa uma marreta, né? Raramente você vê profissionais que derrubam parede utilizando as próprias mãos, né? Então, quando você vai pro confronto com a parede. Não tem histórico, assim, computado, né? Registrado. Talvez tenha existido, mas não foi registrado. De vitórias humanas sobre a parede? Talvez tenha existido, eu não vi. Não tá registrado. Só quis usar o conceito adequado. Se tiver, a exceção confirma a regra, né? Ok. Se não tiver, a regra já tá confirmada automaticamente, né? Mas se tiver, a exceção confirma a regra. Aliás, Agora eu fico pensando. Quem inventou essa parada, véio, é gênio. Porque resolve qualquer coisa, né? Resolve qualquer coisa. O cara te refuta e fala assim: não, essa aí é a exceção que comprova a regra. Então, se não tiver exceção, a regra tá errada, né? Se você pensar desse lado. Mas pelo contrário, tá mais que confirmada, né? Porque você tá vendo, né? Efetivamente que. Mas aí você tem que falar assim: me fala uma exceção, então, pra comprovar essa regra. Eu vou começar a usar. Ter, né? Então, aí eu vou começar a usar essa. Refutado, então. Mas eu até ia trazer uma outra problematização. A gente não entra muito em debate de engenharia aqui, né? Porque escapa um pouco da nossa alçada. Embora o Lucas tenha aí cálculo suficiente pra ser um engenheiro. Fiz um ano de engenharia civil, hein? Eu tenho essa informação. E, Lucas, eu acho até um pouco perigoso se o humano vencesse a batalha contra a parede, né? Dependendo aí da relevância da parede na estrutura do edifício, ele pode, mesmo vencendo, perder. Só queria trazer esse comentário. Boa. Qualquer dia a gente se aprofunda mais disso aí, viu, Guilherme? Porque eu acho que é uma discussão que pouco se tem, né? Mas, Gui, há uma lacuna no debate. Especialmente no ramo dos podcasts. Guilherme, o J.D. McDaniels, então, ele se jogar, vai jogar limitado, né? E ele é um cara super importante. Ele é um cara que pode fazer um falso big, né? Pode ser um lateral. Ele constantemente marca armadores também. Então, defensivamente vai fazer muita falta para esse Minnesota Timberwolves. Além desse confronto, né, do J.D. McDaniels e a parede, teve outro ainda mais gritante no banco de reservas, né, na reta final da partida, entre Minnesota e Pelicans, que era um jogo que valia essa oitava vaga, né? O vencedor ficaria com a oitava vaga. Então, jogo bem importante mesmo, né? Você tem duas chances de jogar o play-in. O Minnesota até vence, mas sai bem fragilizado, porque teve um entreveiro entre Kyle Anderson e o Rudy Gobert.
O Kyle Anderson falou, por que você não dá uma porra de um toco, né? E o Rudy Gobert falou, porra, pega um rebotinho aí de vez em quando. E aí o Kyle Anderson teria usado a palavra de baixo calão, né? E o Rudy Gobert aparentemente sentiu muito, né? Ele já vinha sentindo, o Guilherme até trouxe a informação aí da entrevista antes. Quando você dá uma entrevista falando sobre um assunto, Guilherme, que normalmente não é assunto de entrevista, o Kyle Anderson tem uma liderança agressiva, né? Por que ele falaria isso se o Kyle Anderson não tivesse alugado apartamento na mente dele, né? Ou até mais do que apartamento, não. Torre Eiffel, né, na cabeça do Rudy Gobert. E aí, dessa vez, foi um pouco longe demais pro Gobert. Agrediu o companheiro, teve que ouvir muita coisa, né? Teve que ler piadinha do Draymond Green no Twitter, porque o Rudy Gobert reagiu, né? Super reagiu quando o Draymond Green deu o soco no Jordan Poole, falando que a insegurança sempre fala alto, né? Só tweetou isso no dia do socão, né? Que vazou o socão. E aí o Draymond Green tirou um tempinho ali do seu dia, né? Do último dia de temporada, preparação aí para playoff, para dizer a mesma coisa, né? Pro Rudy Gobert, que a insegurança fala alto, né? Copiou, né? Ipsis literis o tweet do Rudy Gobert. Podia ter tweetado em francês, né? Já que o Gobert tweetou em inglês. Teria sido... Eu teria feito isso, Guilherme. Você é uma mente 2.0, né, Lucas? Agora, o T-Wolves não tem já o Naz Reid, que é uma peça bem legal desse time, bem importante. Passou por uma cirurgia recentemente. Agora a Jaden McDaniels metendo socão na parede. Não sei o que eles vão fazer com o Rudy Gobert, né? Ele já pediu um desculpão, porque senão ia ficar sem Big, né? Senão, cara, você gostou dessa desculpa dele? Porque ele falou assim, quando você mete uma desculpa sincera, você não bota nenhum atenuante. Aí ele falou, independente do que foi dito, eu não deveria ter feito isso. Você tá dizendo assim, eu fiz isso porque... O cara foi otário, mas eu não devia ter feito isso, né? Foi tipo isso. Achei e assim, e o vazamento dos áudios ali no corredor são meio graves também, né? Isso aí Kyle também achei grave. Foi escutado o Kyle Anderson falar que o Minnesota vai ter que tomar uma decisão nessa off-season, que deixam o Gobert fazer muita coisa, que isso é uma piada, né? E aí teria falado pro Gobert também que ele agiria contra as nádegas do Rudy Gobert, né? Bom atenuante, Lucas. Gostei que você usou aí um eufemismo. Enfim, vibe errada. Esse técnico vai rodar, a gente não sabe que horas, né? Falta de liderança, você acha que é isso, Gibas? Não só, né? Não só, mas faz parte do pacote. Faltou um sim. Patrick Beverley. Faltou um Patrick Beverley. É um time que tem muito talento e pode vencer. Jogo único, velho. É um time que eu não quero pegar. Esse é um time terrível pra você pegar num jogo único. Especialmente inteiro, né? Especialmente inteiro, não tá inteiro, mas ainda assim tem Karl Anthony Towns. Você puniria o Gobert? Tipo, tira de um jogo? Não próximo. O time, né? Não próximo jogo. É um jogo que o time precisa de proteção de aro, vai enfrentar um dos melhores jogadores da história, se não o melhor. Vai enfrentar vários jogadores que estão crescendo de produção, que vai ter a arbitragem ligeiramente impelida a dar umas faltinhas a mais, e na casa dos caras é um jogo pesado. Então, a gente vai falar bastante desse jogo amanhã, mas sim, eu não puniria hoje o Gobert, não. Seria bem estúpido, porque uma vitória num jogo como esse, você joga um playoff e, assim, é contra o time que o ano passado você olhou pra ele e falou assim, aí, eu posso ganhar desse time, viu? É um repeteco aí de um Timberwolves e Grizzlies. Aliás, a gente adoraria, a não ser que a gente tenha o Lakers do outro lado pra ver o LeBron, né? A gente adora um pouco menos que a gente quer ver o LeBron no playoff. Então o Timberwolves olha pra possibilidade de ter mais jogos em casa, né? Pelo menos mais 2 jogos em casa. Mais 4 jogos de playoff, no mínimo, né? Mais uma experiência pra essa juventude. Enfim, eu acho que o Timberwolves não pode querer ser mais realista do que o rei, Lucas. Essa frase aí também tô trazendo. E o próprio Draymond Green serve como exemplo, né? 0 jogos de punição pro Draymond Green. Inclusive... já apressaram até essa desculpa aí logo, né? Já, meia hora, pede desculpa aí, vamos pro jogo, depois a gente briga. A gente faz fecha uma rodinha, vocês se resolvem aí. Cara, que dramática essa temporada do Timberwolves, hein?
Parecia que ia ser outra coisa, né? Parecia que ia ser outra coisa. A impressão que eu tenho é que daqui a pouco a gente vai falar deles lá na nossa série para eliminados, viu, Lucas? A impressão que eu tenho é que quarta-feira acaba a temporada do Timberwolves. Mas vai saber, né? Vai saber. Seria quinta, não? Esse jogo não. Esse jogo é da quarta, verdade. Então quinta. A gente vai estar. 11, 12, 13, 14, talvez até na sexta, né? É porque tem o outro jogo, né? Verdade. Esse é um jogo que eles podem perder que ainda tem outra chance. Enfim, vamos falar bastante desse confronto, dessa série aí nos próximos episódios. Lucas, questão aí pra você agora. Pra você. Questão. Eu diria até uma questão. O Suns escolheu fugir do meu Golden, hein? Gibas, acho que não. Assim, acho que o Suns tá muito feliz de não pegar o Golden State agora. Acho que não tem nenhuma equipe que, nossa, vou pegar o Golden State, né? Que massa, show de bola. A não ser que você esteja no final, né? Ou no final de conferência. Passando de fase, você quer enfrentar, né? Porque é sinal que você passou de fase. Mas o Suns não perdeu jogos com o Kevin Durant até agora. É um time que não tinha necessidade de colocar os seus principais jogadores para jogo e que sabe que tudo menos que uma campanha longa em playoff é drama, né, nesse momento. Porque o time é mais um desses times que empenhou o futuro, né? Então, assim, não faz uma campanha longa no playoff, é drama. Pro Suns fazer uma campanha longa no playoff, o Suns precisa desses caras inteiros, né? Porque o banco do Suns é bem contado, digamos assim, né? É um banco que não oferece amplitude, é um banco que não oferece segurança, né? Não é, perdemos o Paul George e temos o Norman Powell para segurar a onda, né? Não é esse tipo de banco, né, que o Phoenix Suns tem. O Suns tem um banco que conta com jogadores com pouca rodagem em playoff, né? O Suns tem utilizado jogadores que há pouco tempo atrás não se imaginava que teriam tempo de jogo constante numa temporada da NBA, né? Então é um banco comedido, digamos assim. Então não tinha para que o Suns jogar nesses últimos 2 jogos com seus titulares, com seus principais jogadores, depois que garantiu o mando de quadra na primeira rodada, né? Dito isso, o Suns poderia pegar o Clippers de Kawhi, poderia pegar o Golden State de Curry e companhia, poderia pegar o Lakers de LeBron e Anthony Davis, né? Então não tem um caminho óbvio, não tem um caminho fácil aqui para o Phoenix Suns. E acho até que para ninguém da Conferência Oeste a gente vai acabar falando sobre isso, mas não vejo por que o Suns fazer um super esforço nessa reta final e vencer esse jogo do Clippers para dizer não temos medo de ninguém, né? Pode vir Golden State, né? Então se o Suns vence o Clippers, efetivamente, se o Suns bota o melhor time para jogar contra o Clippers em casa, tem uma chance boa de vencer e arcar com as consequências, né? Ou viria o Clippers ou o Golden State já nesse último dia, né? Acho que o Lakers não tinha mais chance de quinto lugar desde a derrota para o Clippers. Então, tomou a decisão consciente de que provavelmente vou pegar o Clippers. Mas tudo bem, entre pegar o Clippers e pegar o Golden State. Seria interessante, Guilherme, se fosse um jogo contra o Golden State e precisasse vencer para não pegar o Golden State. Aí que tipo de Suns ia entrar? Né? Que tipo de força máxima? Da maneira que foi, não achei que foi um efetivo tanking para... É diferente um pouco daquela situação do Clippers há poucos anos, que o Clippers podia vencer e ficar em segundo e tirou todo mundo para ficar em quarto, né? Acho que... Para ficar em terceiro agora, não lembro bem qual foi o lugar que o Clippers ficou naquele ano, mas que evitou pegar o Lakers, né? Então acho que é um pouquinho diferente porque já estava classificado e tal, mas sim, o Suns não colocou quem tinha de melhor, e colocando quem tinha de melhor provavelmente iria enfrentar o Golden State. Então, em última análise, dá pra dizer que o Suns falou: ô Golden, meu Golden, a gente se vê lá na frente, beleza? Firmeza? Até mais. Valeu, um salve, hein? A gente vai se falando. Fato é que é pancada, o Suns não tem time pra estar em quarto lugar, era um time pra brigar pela ponta, mas a temporada não foi sempre esse time, e mesmo quando foi esse time, muita gente ficou de fora o ano todo. O Suns conseguiu aí um quarto lugar, conseguiu o mando, já é uma espécie de superação pro que foi a temporada. A temporada do Suns foi bem difícil, né? E agora ela chega com muita esperança para playoff, porque com o Kevin Durant o time não deu nenhum sinal de que
não é favorito, né? Acho que dupla negativa, hein? Deu todos os sinais de que é um favorito. Então, primeiro, né? O Suns entrou na semifinal do líder de conferência. O Nuggets ganhou esse presentinho aí, né? Enfrentar uma potência da sua conferência logo na semifinal de conferência, caso vença, né? Os dois vençam as suas séries. De toda forma, Lucas, acho que outra grande história dessa temporada atribulada é o meu Golden, né? Que lutou, deu toda a cara de que não ia, depois que ia, mas todo mundo sabia que no final ia mesmo. Sexto é o limite, teve perigo até o final, né? Até a reta final de temporada, de cair num play-in, e o time já foi eliminado em play-in. Agora, o meu Golden vai enfrentar... A vida é louca, né? Porque o Kings chega com sinal... O Elifoot, Lucas, ele estaria todo... No Elifoot não, qual que era? Superstar Soccer, né? Estaria todo mundo com aquele sorrisinho pulando, né? Você lembra? Todo mundo sorrisinho pra cima. Acho que o sorrisinho era até rosa. Isso. Pulando. E, em tese, né? O meu Golden chega meio aquela carinha... Não é o sorriso amarelo, né? Assim, não é o smile. Não é o né? roxo, né? Não é roxo. É um pouco... Não é bad, mas também não é excelente, né? Só que é o meu Golden, né? E o meu Golden não perde final de... Não perde série de playoff. Há quantos anos? 2000 e? Pro Oeste desde 2014, né? 2014. E não perde série de playoff desde aquela lesão dupla do Durant. Mas ele também perdeu uma pro Kevin, né? Então perdeu pelo menos mais de uma. Mas enfim, é um time que é talhado para vencer, ainda que ao longo da temporada não tenha dado cara nenhuma de que seria campeão da NBA. Mil problemas internos, problemas pessoais, né? O Andrew Wiggins voltou agora, o Jordan Poole tomou um soco na cara, lesão pra cá, lesão pra lá, Curry muito tempo fora, os reservas aos poucos vão se ajeitando na rotação. Chegou. O Warriors chegou, ontem enfrentou ninguém, né? Enfrentou o Blazers reserva, mas meteu 55 pontos num período, né? A maior pontuação da história de um período da NBA. E aí você fala, pô, é contra o Blazers, né? Beleza, mas quantos Blazers tiveram na história da NBA, né? Um time horroroso, sendo enfrentado por outro. E ele fala, meteu 55. E sim, nas outras temporadas também tivemos última rodada com gente não botando ninguém em quadra. Também tivemos time metendo tanking. A história é... Os caras meteram no último jogo da temporada. Sim, chegamos, né? Estamos quente aí pros playoffs. Sábado já tem jogo contra o Kings. Ah, beleza, vamos ver. 55-27 no primeiro quarto. Metendo bola de todo canto. Um monte de craque pra todos os lados. Reserva fazendo cesta. Curry jogando 26 pontos em 22 minutos. Tem uma teoria de que o Golden acelerou muito no primeiro tempo para mandar o recado lá pro Phoenix Suns, dizendo, vamos ganhar aqui, vocês têm que ganhar aí também, velho, senão fudeu. Porque se eles perdem, né, se o Golden perde, o Lakers passa o Golden, né, e aí o Golden vai pra play-in, e aí o Suns poderia ganhar o jogo do Clippers que não faria diferença, né, então eles avisaram, estamos ganhando aqui, já garantimos no primeiro quarto, agora é com vocês. E, assim, o Golden State fazer tudo que fez nessa temporada e terminar com um jogo de 157 pontos é pra dizer assim pro Kings, beleza, foi legal sua run, você brincou, mas o favorito sou eu. E eu acho que é até bom pro Kings, Lucas. Acho que assim, claro que não é bom enfrentar o Golden State, mas esse cenário do jeito que vai se desenhar, tira qualquer pressão do Sacramento Kings. Sacramento Kings vai jogar leve essa pós-temporada, não jogava playoff há muitos anos. Não vai, velho, não vai. Porque eles vão ter que defender, eles vão ter que defender agora a honra, né? Porque o Golden marcou o Kings e falou em podcast e tudo, bem, né? Querendo pegar o Kings. Eles não vão entrar leve, Guilherme. Cara, tá tudo bem. Não tá. Tá tudo bem, velho. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos aqui, nesse aspecto. Nesse aspecto, vamos ser honestos. Cara, tá tudo bem, velho. Ninguém espera que o Kings elimine o Golden State. Se eliminar... Maravilhoso, histórico, lendário, primeiro time desde 2014 do Oeste. Vai ter raio, Gibas? Cara, vai ter raio? Vai ter raio? Tá maluco, velho? Vai ser... O que é mais que um raio? Sei lá, 2 raios. Não, tem que vencer um jogo pra ter raio, né? Ah, ok. Vai ter raio. Vai ter raio porque o Kings tem o melhor ataque da NBA e o Golden State tem uma das piores defesas que vão jogar pós-temporada. Então vai ser difícil pro Golden State parar esse time. Acho que é uma série longa, viu? Tomara.
Espero o primeiro jogo sábado. Essa série Mas vai ter não muito podia. jogo. A gente não pode passar do Clippers, né? A gente falou de Clippers aqui, mas teve treta também, né? Teve empurra-empurra no banco. Mason Plumlee e Bones Highland, né? Imagina, né? O Bones Highland saiu tocado de outro time e já tá arrumando confusão. Já teve treta também, né? E foi vitória também, né? Parece que um dos segredos da vitória aí, Guilherme, a gente se bater no banco, né? Mas é isso. O Clippers vai para uma série contra o Phoenix Suns precisando desse banco e não tá tão harmonioso assim. Acho que muda um pouco a conversa se Paul George estiver apto para jogar. Pelo histórico, acho que não vai estar, né? É uma lesão um pouco dura aí de se livrar tão rapidamente. A gente viu o Giannis fazer isso, mas porra, o Giannis é o Giannis, né? E o Paul George é o Paul George, já teve outras na carreira, né? Então, vamos ver que tipo. O Clippers vai leve também, né? O Clippers vai mais leve do que o Kings, por exemplo. E é um confronto em que duas equipes estão super investidas, né? São duas equipes que se não vier o título, temporada foi um fracasso. Essa é a verdade, tanto o Clippers como o Suns. Falaremos muito dessa série, tenho certeza disso. Então, mais uma série aí que pode ser definidora dos rumos da NBA. Tem Conferência Leste também, né, Guilherme? A gente às vezes esquece um pouco porque ficou definida a parada mais cedo por lá. Mas tivemos, por exemplo, o Donis Haslem fazendo 24 pontos no jogo, né? Metendo 2 bolas de 3 pontos, metendo dunk, né? Ponte aérea. Despedida do Donis Haslem da NBA. É uma situação tão exótica que o time vai para playoff, né? Vai para play-in, provavelmente para playoff. E já estão fazendo a despedida agora porque sabem que ele não joga, né? O jogo que é importante, ele não vai entrar. Então já anteciparam aí a despedida do Donis Haslem. E um salve aí pro Donis Haslem, um dos jogadores mais idosos aí da NBA. É um dos poucos jogadores mais velhos que a gente, né, Gibas? Então vai fazer falta aí, especialmente pro Café Belgrado. Vai fazer falta. É um grande jogo de play-in, né? A gente fala do Oeste e tal, mas, porra, Miami Heat contra Atlanta Hawks. Duas equipes que entraram na temporada com aspirações grandes e vão para um play-inzinho aí maroto. Quem passar pega os Celtics, quem passar vai tentar a vida para pegar o Bucks, né? Então são play-ins assim, aparentemente menos acessíveis, né? Mas ainda assim, é a chance de fazer alguma coisa na pós-temporada, né? O Heat olha pro Celtics e pensa assim, pô, eu sou o Miami Heat, velho. Eu acabei de jogar uma final de conferência contra eles e perdi por uma bola. E o Hawks acabou de jogar a final de conferência também, né? Faz 2 temporadas só. Foi pro Bucks, né? E também chegou a estar na frente. Então os dois olham pros seus times lá de... Vamos supor que o Heat vença esse jogo e o Hawks vença quem vencer de Raptors e Bulls. Os dois vão chegar pra playoff falando assim, pô, o tempo nos afastou, né? O tempo foi cruel comigo e com você foi um pouco melhor. Mas estamos aqui de novo, né? Você vai ter que me ganhar de novo aqui pra confirmar aí se vira freguesia mesmo ou se, na verdade, eu não sou tão ruim quanto parecia. O Hawks em outro momento, com um novo técnico, acho que pensando em outras coisas, e acho que o play-in e eventualmente um playoff seria até um recomeço, né? Uma chance para testar coisas e para colocar de novo com o Snyder na pós-temporada, um grande técnico, tem que estar lá. E do outro lado, o Miami Heat, esse time precisa fazer alguma coisa, né? Acho que o Heat não pensa em avançar aqui, pegar o Celtics e ser varrido. Não acho que esse é o destino do time. É um time que sofreu muito durante a temporada. Tem problema claro de chutadores, né? Um time que não mete bola. Pior ataque da NBA. Simplesmente não mete bola. Na época da NBA dos 3 pontos, é um time que não tem chutador. Tem 1 ou 2 chutadores, mas assim, a dinâmica do time não tem volume ofensivo para o time ser bom em arremesso. E, bom, chega na temporada com algumas boas ideias, né? Você até falou do Donis Haslem batendo bola de 3, esse jogo a gente descarta um pouco, mas a gente teve uma sequência aí com bons momentos. Defensivamente é um time que vai ter plano de jogo, a gente olha pro Spoelstra e não vê assim nenhum técnico da NBA superior a ele. Então, são dois projetos bem legais, acho que é das equipes envolvidas, né? Acho que são 2 grandes histórias, a gente vai ter um confronto bem forte. E acho que quem perde, independente de quem for, sai como favorito pro próximo jogo, porque Raptors e Bulls me parecem bem abaixo, né? Ainda que sejam grandes equipes e tenham bons valores,
Acho que o Heat e o Hawks chegam em outro patamar mesmo. O Heat tem uma arma extra que é o Jimmy Butler Playoffs, né? A pós-temporada do Jimmy Butler sempre é um negócio meio maluco. Ele se torna ali por um período específico de temporada o Michael Jordan, né? O Jimmy Butler vira o Michael Jordan e vai jogar playoff de NBA. Por isso que a gente olha para esse jogo e eu acho muito difícil o Heat perder esse jogo. Pode acontecer. E eu acho muito difícil o Heat ser presa fácil. Pode acontecer. Mas enfim, Lucas, o leste tá bonito. Aquela série Cavs e Knicks que a gente pensou vai ter. Os Sixers e Nets, né? Agora sem aquele sex appeal todo, né? Porque todo mundo que devia estar lá não tá mais, né? Cara, o Ken Thomas meteu 46 pontos, hein? Mas Salve ele pro não Ken joga, Thomas. né? Aí chega no jogo, ele joga 4 minutos, né? Se joga, né? Cara, esse cara, na G-League, ele ia ser alucinante, né? Porque quando só tá os perebas, né? Os não NBAs, ele faz todos os pontos do time, né? É uma coisa impressionante, assim. O Nets e o Sixers, eles têm histórias que se cruzam, mas, assim, ainda tem o James Harden, que jogou no Nets, tem o Ben Simmons, que já foi, assim, isolado, não joga mais. Então, esse confronto foi perdendo o sex appeal, né? Com os movimentos todos. Mas, de toda forma, ainda é um Nets e um Sixers. O Nets chegou à pós-temporada direta, mesmo com uma troca que tirou duas trocas, né? Que tiraram seus dois principais jogadores. Cara, se você olhar o saldo da troca pro Mavs, né? Acho que o do Mavs foi 7-15. Entende a troca. E se você olhar o saldo do Nets, né? Que não perdeu posição, tava até brigando para crescer, mas eu não me lembro que tá muito melhor. Não tenho o saldo preciso aqui agora. Mas acho que tava em quinto, não era, Nets? Era por aí. Termina a temporada com um 6-4, né? Nas últimas 10 partidas. Poxa, o Nets tá muito bem posicionado. É um time que tem 1 milhão de escolhas, tem 1 milhão de jovens, 1 milhão de 3&Ds, boas estrelas, bons projetos. O Nets vai jogar muito, muito levinho isso aqui. Lucas, o leste tá bonito sim, viu? Vai ser legal, Guilherme, essa série. Acho que o Sixers entra com uma pressão e os Sixers tem que responder à pressão, né? E é algo que esse Sixers sempre batalha, Doc Rivers batalha para responder bem à pressão. Vamos ver como é que vai ser esse confronto. Cavs e Knicks, a gente vai ter que falar muito dessa série aqui, porque acho que vai ser excepcional. Acho que vai ter muito fator aí. Porra, o fato do Donovan Mitchell basicamente ter sido preterido pelo Knicks, né, em relação... Assim, a sensação que dá é que o Donovan Mitchell se ofereceu bem pro Knicks e não aconteceu. Então vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Falei tanto pra pagar o homem, Lucas. Falei tanto, velho. Agora é a hora do Knicks ver se vai se arrepender, né? Pô, vai se arrepender, pô. Vai se arrepender. Vamos ver. E tem o Raptor jogando com o Bulls. Não tô pronto, viu, Gibas? Pra dizer que o Hawks é favorito contra essas equipes. Equipes aí que não se separaram nessa temporada, né? O Bulls terminou com 40, o Hawks terminou com 41, assim como o Raptors. Então são equipes, assim, basicamente a mesma coisa de campanha e de valores. Quando você vê o Raptors talvez seja o menos investido, digamos assim, né? O Raptors ainda tem projeção de futuro, esses caras vão melhorar, etc. Mas tanto o Hawks como o Bulls estão jogando tampados, basicamente, né? Estão jogando assim, já naquilo que se imagina que seja o ápice desses caras aqui, né? Não tem um Scott Barnes nessas equipes que a gente vai olhar e dizer, pô, mas daqui a 3 anos, como é que vai estar, né? Então, é basicamente o que a gente já viu aqui, né? Os principais jogadores. Trae Young, DeJounte Murray, né? Capela, o Bogdanovic, o John Collins. Eles têm pouca projeção de futuro comparado com a galera do Raptors, né? Que ainda tem um Scott Barnes, um Anunoby, etc. O Bulls, Vucevic, DeRozan, Lavigne, cara, são caras cascudaços, né? Então não imagino que tenha um favorito claro entre esses aqui. Acho que o Heat vai estar na pós-temporada, né? E acho que deve acontecer no 7º, 8º já, jogando em casa e pelo fato de ter essa super defesa que tem, né? E encontrar maneiras de jogar, especialmente pós-temporada, mas ainda assim, do outro lado, tem um time que é super perigoso, né? O Atlanta, num dia que tá com a defesa encaixada e a bola tá caindo, fica difícil de segurar, então vai ser... Cara, play-in tem essa beleza, né? A gente vai lembrar desses jogos
E é bem provável que o leste daqui a, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, a gente esteja naqueles 4 mais óbvios, né? Bucks, Celtics, Sixers e Cavaliers. Quem sabe o Knicks ali. Mas é bem provável na Conferência Leste que a gente esteja com esses caras todos aí. Mas o play-in tem essa beleza, né? O play-in tem essa magnitude, uma sacada genial da NBA, certamente. Gibas, algo mais pra gente cobrir dessa reta final caótica da NBA? Acho que tem bastante coisa, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo as nossas séries exclusivas para os apoiadores, para os episódios de preview. Então eu queria aproveitar para convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, né? Assinarem o plano de apoio do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br, a partir de R$9 você tem acesso a um caminhão de conteúdo exclusivo, viu? É muito conteúdo, não é um caminhão de verdade, gente, é uma expressão. Você tem acesso a muito perigo, conteúdo. Né, Guilherme? Porque as pessoas da nossa idade acompanharam muito o caminhão do Faustão, né? Pô, e de repente chegava de conteúdos, né? Lotado de prêmios, né? Luigi Baricelli dirigindo o caminhão. Porra, já pensou? Então, assim, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo e por lá você faz todo o processo, né? Apoia, desbloqueia o conteúdo, vai ter muito conteúdo para essa reta final de temporada e já tem muito conteúdo lá. Olha aqui na descrição desse episódio, você vai ter uma ideia do tamanho de conteúdo que você vai ter acesso por apoiar por R$9, cara, é muito barato. A partir de R$20 você ganha tudo isso e ainda ganha a companhia das melhores pessoas do Brasil, que são aqueles que estão no grupo do Telegram do Café Belgrado. O grupo chama Giannis, né? Um grupo de apoio grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, o Giannis, a sigla, né? Que é onde está o nosso grupo, o grupo do Telegram do Café Belgrado. Vem com a gente. O Giannis, jogador, falou que pra ele os 2 anos que ele ganhou o prêmio de MVP foram os piores anos dos últimos 5 anos dele. Tipo, eu ganhei nos anos que eu era peba e agora que eu sou bom ninguém me dá mais prêmio. Vamos ter que dar esse prêmio pra ele esse ano então, pra deixar o Giannis feliz. Se ele soubesse que ele é o nome do grupo, eu acho que ele ia ficar muito feliz. Pô, a gente precisava contar pra ele. Lucas, precisa agradecer então. A gente não gravou na quinta, porque foi ao ar a série Brasil, o País do Basquete. Muito obrigado à repercussão, todo mundo que ouviu, compartilhou. Continue ouvindo, hein? Se você tá ouvindo esse podcast e não ouviu, volte aí e ouça. Vale a pena, episódio com Rolando, o primeiro jogador brasileiro a jogar na NBA. Várias histórias maravilhosas. Um salve, hein? Vou mandar aqui para os apoiadores que chegaram, então, desde quarta-feira à tarde, né? O Fernando Travalini, Fábio Vieira, o Rodrigo, Felipe Rui, Lucas Garibe, João Vitor Ramos, André Gaziri, Heitor Nu, Homem Nu, Osmar Sigueoca, Dr. Osmar, Fernando Sobrinho, nosso amigo maranhense, Luiz Rummel, Samuel Demarque, Alexandre Bentivoglio, né? O Voglio Bene, Daniel Kirchner, Arthur, Caio Romão, peraí que tem mais, né? Tem bastante gente, Lucas, tem muito apoiador da Sandler. Tem o Leandro, né? Tem muito apoiador da Sandler, viu, Guilherme? Acho que a grande maioria é apoiador da Sandler, inclusive. É isso, tem o Lucas Dorner, cara, Dorner não era o nome de uma casa lá do Game of Thrones? O Cláudio Lemos. Eu acho que ele é o príncipe de Dorne, velho. Pô, grande Cláudio Lemos, esse é o príncipe de BH, Cláudio Lemos. Marcelo Viegas, um salve, Marcelão. Chegando de Giannis. E o Caio Maia de hoje. Eu pulei alguém, Lucas? Parece que sim, né? Você falou Leandro Santos? O Leandro Santos foi o último. Tipo, foi o primeiro. Ele foi no dia 5, que foi a quarta-feira. Ah, não, então não. Tarde. Perdão aí. Leandro Santos, então. Muito obrigado pelo seu apoio. Lucas. Falou Bruno Giovannini? Bruno a gente falou no dia, mas um salve pro Bruno, pra mim. Foi na quinta, no dia 6. Ah, então é Adam Sandler, né? Então é Adam Sandler. O Bruno, na minha opinião, Lucas, o principal analista aí do NBB hoje. Pra mim, o cara que faz o melhor trabalho de análise tática. Nunca vi do nível que ele faz. Quem não segue, siga aí no Instagram, viu? Brunão, que de Londrina, hein? Paraná Forte. Um abraço, Bruno. Ô, Lucas, explica pras pessoas por que tem que apoiar o Belgradão, velho. Cara, tem que apoiar porque é um projeto de mídia independente, no sentido de que somos apenas eu e o Guilherme pra fazer tudo, né? Mas muito dependente no sentido de que sem esses apoios a gente não conseguiria fazer esse tudo. E esse tudo a gente quer transformar em ainda mais, né, Guilherme? Então, apoie o Café Belgrado, ajuda o projeto a se manter e, em troca disso, a gente vai te dar conteúdo, né? Conteúdo exclusivo para apoiador,
aquilo que a gente faz de melhor, que é podcast. Imposto de renda eu faço de melhor também, viu, Guilherme? Mas infelizmente não dá pra botar no plano de apoio. Então, você, a partir de R$ 9 já tem acesso a todo o conteúdo de áudio, mas se você quiser vir para nossa vida, né, para o nosso dia a dia, para o nosso telefone mesmo, para o nosso Telegram, vem no plano a partir de R$ 20, o plano apoiador Insider, como alguns desses citados hoje são Insider, né? Por isso que a gente estava falando assim com tanta familiaridade, né? São pessoas que de fato vêm para a nossa vida, para o nosso convívio. Então, cafébelgrado.com.br vai te levar para o aplicativo da Aurelo. Lá mesmo nesse aplicativo você consegue ouvir todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. E se você vier de Giannis, né, de apoio Insider, você vem para o nosso grupo do Telegram. Guilherme, você falou em caminhão de conteúdo, eu fiquei pensando, se a gente tiver um apoiador mecenas por um ano, a gente pode fazer um caminhão de conteúdo para ele, né? Um caminhão de brinquedo que dentro vai um pendrive aí com todo o nosso conteúdo. Ou até mesmo um caminhão com Bluetooth, né? Que já vem com conteúdo dentro do caminhão. Esse é o novo sonho a partir de agora, Guilherme. Um caminhão de conteúdo. Cara, ontem tava assistindo. Pô, esqueci, Francisco tem muitos caminhões? Cara, não muito, tem um caminhão. Ele tá mais na vibe Será dos que é animais. caro botar um Bluetooth nele? Então, ontem eu tava assistindo o programa do Rodrigo Hilbert, né? Pô, E, velho, pode fazer um caminhão de conteúdo. Cara, não é mentira, velho. Eu achei que era meme quando a galera falava, né? Mas ele tava fazendo pão, né? Aí, cara, ele pegou uns pedaços de metal lá. Eu não sei, ele tem todos os pedaços necessários. Pra fazer o forno. Aí eu juro pra você, ele fez o forno. Ele fez o forno. Eu juro, ele fez o forno. Não, calma, vai piorar. Aí ele terminou de fazer o forno. E aí ele falou assim: agora dá pra gente fazer aqui o pão aqui dentro desse recipiente e tal. Cara, é um pedaço de metal, ele transformou num forno. Ele falou assim, mas é importante a gente saber quando tá quente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um termômetro dentro desse forno. Aí pra mim foi o fim. Aí eu falei, não. Eu desisto, né? Eu desisto. Gui, mas ainda bem que o meu forno aqui, inclusive ontem eu fiz um bolo que, meu Deus do céu, é o melhor bolo que eu já fiz, velho. É mesmo? Do que foi? É um bolo chamado Luiz Felipe. Não sei como é que chega aí. Em algumas partes do Brasil é chamado também de Souza Leão. Ah, já fui. Já estive numa situação de experimentar esse bolo. Usuário, né? Cara, esse bolo é espetacular, velho. Espetacular. Mas enfim, Gibas. Já assisti uma vez, também achei que era meme. Uma vez só assisti um programa do Rodrigo Hilbert. Só tive estômago pra aguentar um, né? Uma pessoa que se odeia, assiste muitos, né? Mas quem quer manter um mínimo de amor próprio, assiste só um. E ele tirou o leite pra fazer a manteiga, pra fazer um pão com manteiga. Meu assim, Deus. Então... Ele tem muito tempo livre, né? Muito tempo livre. E assim, no fim das contas, você tem que admitir que você tá assistindo só pra ver o Rodrigo Hilbert, né? Porque ninguém vai reproduzir isso, né? Eu tô assistindo porque eu quero aprender a fazer a manteiga do leite que eu tirar da minha vaca pra poder fazer um pão com manteiga, né? Não é. Você quer ver o Rodrigo Hilbert, né? E tudo bem também, né? Porque o homem é envolvente. Não, pô, o cara é bonito e sensual, né? Não é só bonito, né? Porque tem gente que é muito bonito, mas não tem sensualidade, né? Agora, tem dois aspectos que eu queria trazer aqui sobre essa análise do Rodrigo Hilbert, que faz tempo que não se faz, né? Caiu em desuso. Será que ele venceria um duelo com a parede? Agora eu tô nessa dúvida, viu, Guilherme? Cara, provavelmente sim, porque ele teria feito a parede, né? Então ele saberia os pontos fracos dessa parede, né? Pô, mas a parede dele deve ser foda, velho. Mas ele sabe os pontos fracos. Deve ser uma parede intransponível. Duas questões, né? Que eu tenho pensado muito a respeito desse dilema, né? O primeiro, né? Eu acho que até o fundamental é como que ele tem tudo aquilo sempre à mão, né? Pô, tem quem guarda um termômetro em casa, assim, pra fazer... Pô, se você tinha dinheiro pra comprar um termômetro, uns pedaços de lata, um maçarico, pô, um forninho, velho, dá pra parcelar 10 vezes. Não fica tão caro, né? Verdade. Se eu pensei um pouco nisso. Outra coisa, né? Pô, a Alcione tava no programa dele ontem, né? Alcione, velho. Você leva a Alcione pra fazer um pão. Ô, Alcione, vem pra minha casa. Aí eu vou fazer um pão. Pô, cara, até tudo bem fazer um pão pro Alcione, mas... Pô, um violãozinho, né? Mas você convida bota ela pra cantar, pô. Pra ir cantar. Bota ela pra cantar. Você convida pra sua casa pra cantar? Não, pra minha casa não, velho, mas é um programa de TV, né? Mas era na casa dele?
Eu não sei se é a casa cenográfica dele, porque tem um maçarico, tem uma furadeira e tem um serrote no quintal, assim, né? Ele tem 2 crianças, né? É até perigoso ter espalhado esse tipo de ferramenta. Essas crianças devem estar fazendo isso também, né? Devem fazer ótimos bolos. Mas enfim, né? Eu acho um dos homens mais bonitos e sensuais do Brasil, então qualquer tipo de comentário... Se você convidar vou convidar sua amiga massagista, você fala, Paulo, vê aqui meu ombro, que eu tô com ponto de tensão. Cara, quem não faz isso tá errado, né? Não, quem não faz isso tá errado, né? Porque, pô, ponto de tensão, se você tem alguém que pode tirar o nozinho, né? Pô, essa pessoa... Mas assim, é um programa de TV, né? Entende o que eu quero dizer, né? Lucas, estão evitando chegar no assunto que as pessoas esperam, mas chegou a hora, né? Sim, hoje, Stephanie Soares será draftada na WNBA, 8 da noite. WNBA, a ESPN vai passar o draft. A Stephanie já saiu em mock drafts na escolha 14, na escolha 6 e na escolha 4. Então, assim, não sei muito bem o que esperar. Sei que ela é uma super prospect, é uma pivô de 2 metros, que tá machucada, né? Então, assim, ainda que seja draftada, não vai jogar esse ano. Esse é o drama da W, né? Porque acontece o draft, já começa a temporada e já acaba a temporada, né? Uma temporada que acontece rapidamente ali no contraturno da NBA. E lá pra agosto, setembro tá se encerrando, né? Playoff e tal. E acho que julho já tem muita W, né? Então é uma temporada que vai acabar rápido. E por isso, né? A lesão, o tipo de lesão que a Stephanie teve foi ligamento. Já vai tirá-la da temporada. Mesmo assim, ela é esse tipo de talento que mesmo machucada, os times escolhem na loteria, né? Então vamos torcer muito para que ela caia bem posicionada, não só assim seja uma escolha alta, mas que seja num time que tenha um plano para ela, né? Que tenha toda uma estrutura e que tenha todo o interesse em fazer da Stephanie um talento aí pro relevante dentro da liga, né? Esse é o nosso desejo. Ela assinou com a Tisha Penicheiro para ser a agente dela, é uma super estrela da WNBA, portuguesa, e que faz um trabalho aí nessa área também. Então a gente imagina que ela pode ainda ter boas oportunidades jogando na Europa também, né? É um dos objetivos, claro, porque a WNBA não tem temporada inteira, falamos sobre isso com a Nani. Lucas, a temporada começa a pré-temporada começa 5 de maio e a temporada 19 de maio, e o playoff começa no final de agosto, e no limite, se a final for ao número máximo de jogos, 20 de outubro. Então a temporada curtinha, não dá tempo, né, para recuperações mais longas. Provavelmente ela joga só em 2024, né, Stephanie? É isso. Então fica a torcida, vamos ficar atentos, é sempre uma grande notícia, principalmente porque draft movimenta a comunidade. Acho que é bem legal dar essa moral aí pra Stephanie. Por volta então, Stephanie Soares, por volta então das 8 da noite, fiquem atentos aí que a ESPN deve transmitir. Se não ao vivo nos seus canais, pelo menos lá no Star Plus, com certeza vai ter esse conteúdo lá. Lucas, faltou falar de algum assunto esportivo no final de semana? Tem muita gente mandando mensagem. Teve o gol do Vini, né? O gol do Vini. Porra, que golaço, né? Velho. Que golaço. O Real até perdeu, né? Mas tudo bem. A La Liga já acabou. Ganhou quem precisava, né? Que era o 4-0 no Barça. Vai pra final da Copa do Rei. E agora, nessa semana, jogo contra o Chelsea, né? E aí sim, vai ser valendo. E acho que é isso, viu, Gibbs? O assunto interessante, né, do Vini, é que agora meu TikTok só fica mostrando briga dele com o Gavi, né? Cara, qualquer coisa que eu passo Porque o Gavi é TikToker, né? TikTok que joga. E assim, eu já não tinha muito apreço pelo Gavi, né? Agora ele é meu inimigo do futebol, né? Então, hoje eu tenho total desapreço pelo Gavi. Ele não é inimigo, ele é vilão, é diferente, né? Ok. Meu vilão, então. Pô, mas um vilão de pequenininho, das né? 6, muito das pequenininho, 7. Sabe? Pô, mas é do massa, velho, é massa. Por exemplo, eu tinha como vilão o Felipe Melo, né? E ontem tava ao lado dele, né? Então, um pouco constrangedor falar isso.
Pô, o Felipe Melo, velho, pitbull, né? Metia socão, tal. Porra, é fácil você ter ele como inimigo, né? Pô, o Gavi é muito assim. Pô, o meu herói bate muito fácil no Gavi, cara. Ele deita no Gavi, sabe? Precisava de um vilão mais punk, assim, sabe? O Haaland, né? Eu gosto do Haaland. Mas entende, né? O perfil de vilão, assim, sim. Meio intransponível, assim, né? Puyol tem uma vibe mais de vilão, não tem? Tem, pô. O Puyol tá muito aposentado já, né, Gui? Tá idoso, né? Tá idoso. Lucas, Vitor Pereira. Vamos ter que falar de Vitor Pereira. Primeiro, né? Flu. Salve pro Flu. Campeão, bicampeão, né? Muita festa. Me lembro, cara, eu consigo perfeitamente me projetar, me ver, né? Na torcida do Flu, comemorando o Carioca. Porque no auge do Vascão, né? Porra, aquele Vasco dos dois Juninhos. Era bonito demais o que jogava o Vascão. 98 ali, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. O Flamengo só ganhava o Carioca, né? E o meu rival, o Vasco, ganhava tudo, né? Liberta, etc. Então, quando tinha o confronto no Carioca, vinha a vitória do Mengão, né? O Flamengo conquistou um trivice, o Vasco conquistou um trivice, né? Jogando finais contra o Flamengo em sequência. E, cara, era o ápice ali, né? Era o meu céu. Então, me vejo muito. Quero parabenizar a torcida do Flu, né? Mais um Carioca, empilhando cariocas aí. Me vejo muito aí nessa comemoração, viu, Guilherme? Já estive lá. Você vai ser sempre condescendente com quem vence o Flamengo? Em todas as situações? É tipo, entendi, Carioquinha. Que legal. Não, Carioquinha não. Estão valorizando o Carioca. Para, você tá sendo condescendente. O Flu botou das minhas o Vitor Pereira pra refletir alucinadamente. O Diniz, cara, muito feliz de ter entrado no bonde do dinizismo antes, né, da maioria. Que acompanha o Café Belgrado sabe, né? É verdade, achei que o dinizismo tinha sido suplantado pelo Vitor Pereira, que ele tinha um número do dinizismo. Ele tinha conseguido eliminar o Diniz na Copa do Brasil do ano passado, bem impositivo, né? E o primeiro jogo da final foi bem, assim, dominante, né? Eu não assisti inteiro, mas segundo relatos, né? Foi um jogo que o Flamengo conseguiu ajustar bem, assim, né? E, pô, até pensei, o dinizismo vai acabar pelas mãos do Vitor Pereira, o mundo é muito triste, né, cara? Fiquei triste com isso. Porque as pessoas que ouvem o Café Belgrado sabem, né? Tenho empenhado uma tensão de rancor, até um pouco acima da minha vontade contra o Vitor Pereira, né? Tenho tido muito rancor por ele, depois de tudo que ele fez. Exato, por isso que eu até preciso que ele seja demitido logo, né? Tô bem ansioso. A sogra dele ficou doente assim. Ele é uma pessoa que desperta muito rancor. Aliás, hoje ele conseguiu. Ele juntou o rancor aí das duas maiores torcidas do Brasil. E fiquei muito triste com a possibilidade do Vitor Pereira encerrar o dinizismo, né? E fiquei muito fascinado com o que foi essa semana, né? Primeiro, né? O Flamengo mandou um time exótico lá pra pegar o Alcas, que eu confesso que não conhecia. Não falamos a respeito aqui do Alcas? Não me lembro se falei, né? Mas, não teve nem podcast depois. Foi isso. A referência que eu tinha de Alcas era a Aliança do Livre Comércio das Américas, né? Então, Alcas, até fiquei um pouco confuso. Mandou um time exótico pra lá. E, cara, Libertadores, você manda um time exótico e tem altitude, você perde. Assim, de verdade, acontece. O Palmeiras perdeu. O Palmeiras mandou um time exótico, tinha altitude, perdeu. Acontece. Mas assim, né? Juntou um pacote de pressão pra esse jogo. E aí eu confesso que eu não entendi a escalação, Lucas, porque ele tinha achado a chave ali da marcação contra o dinizismo, e até contra isso que o time do Fluminense se montou. Aí ele abriu mão, né? Ele abriu mão, meteu o Gabigol de volta, que era uma das coisas assim meio polêmicas da semana. O Gabigol tinha dado uma declaração falando que tinha que brigar por vaga com o Pedro. Cara, o Flamengo não achou um meio-campo de ótimos jogadores técnicos do Fla. Não conseguiu achar a bola, não pegou, não aconteceu. E eu reafirmo que eu disse aqui, eu tenho muito rancor pelo Vitor Pereira, mas eu acho ele um grande entendedor de futebol. Mas eu não tô entendendo o que ele tá fazendo mais, velho. Honestamente, eu acompanhava os raciocínios na época do Corinthians, eu às vezes achava ruim, às vezes achava compreensível, mas de mau gosto, e às vezes gostava, né? E no pacote achei que ele fez um bom trabalho, com resultados nem tão bons, mas mesmo os resultados ruins
faziam algum sentido no pacote do que ele estava tentando, né? Jogava um jogo aqui ruim porque sabia que precisava do time pronto para tal jogo e conseguia vencer uns jogos meio estranhos. O Cássio pegou demais o ano passado, a Arena o Corinthians quase não perde, mas enfim, foi um ano de resultados ruins, mas um trabalho que eu achei muito bom. E aconteceu tudo o que aconteceu. Pegou a final de Copa do Brasil e Libertadores direto, velho. Quanto tempo o Timão não tinha isso? Libertadores o Corinthians foi... Não, Libertadores direto o Corinthians foi. Mas não é tão incomum. Porque tem 1000 vagas pro Brasil, né? Mas o Corinthians foi mais longe da Libertadores desde o título, né? Agora, a verdade seja dita, ganhou 2 jogos só e fez 3 gols. O Corinthians fez 6 gols toda a Libertadores, tendo chegado às quartas de final, né? Então foram resultados muito bizarros. Perdeu 2 vezes para um time que chamava Always Ready. Mas sim, no final das contas foi eliminado pelo campeão e na Copa do Brasil perdeu no pênalti, assim, um pênalti que se entrasse era campeão. Não foi um bom trabalho. Falar que não foi um bom trabalho? Pera aí. Agora, já falamos sobre isso lá atrás e eu acho que vendo a coletiva dele de ontem, e sim, eu sei que é sádico, mas eu vi e desfrutei, peço perdão, não é um sentimento que eu orgulho de ter, mas sim, desfrutei. E vendo a coletiva dele, cara, eu não reconheço mais o Vitor Pereira. O Vitor Pereira extremamente inteligente, rápido, de raciocínio, ousado nas coisas, ao ponto de falar coisas do tipo, se eu quisesse escolher, eu tava no Liverpool, não tava aqui, a ponto de dizer coisas do tipo, você sabe quanto que eu ganho, rapaz? Não sei o quê. Sabe quando eu tenho dinheiro no banco? A ponto de dizer, se o Renato Augusto jogasse sempre assim, ele não tava aqui no Brasil, tava na Europa ainda, e etc, etc, né? Eu digo assim, eu sei que algumas coisas são absurdas, mas eu digo assim, com uma coragem, né? Com rapidez, com até uma arrogância, mas assim, claramente um cara que entendia muito de futebol falando e sendo confiante no que falava. Cara, primeiro, desde quando ele chegou no Flamengo, uma figura muito, muito pressionada antes até de começar a perder, né? A primeira coletiva dele, a moça vai perguntar sobre o Corinthians e já interrompem e fica aquele clima horrível. Não é pra falar de Corinthians aqui não. Ele não explicou a história, né? Nunca explicou a história da sogra, nunca explicou, nunca. Ninguém só que, porra, as pessoas só se importam com isso, desculpa, mas a não ser... com exceção dos flamenguistas que vivem um mundo paralelo, todo o resto do Brasil sabe o que foi essa história. Desculpa, quem tá ouvindo comigo vai concordar. O flamenguista na época tentou minimizar e hoje já entra até no pacote, né? O cara que fez isso aí também. Ontem eu ouvi o Renato Maurício Pereira metendo... Renato Maurício Pedro. Como é que é? Renato Maurício Prado. Pereira é o Mauro César, né? São muitos caras de 3 nomes que cobram, não me engano. Renato Maurício Prado meteu... Cara, o Renato Maurício Prado tava muito bravo ontem. Mas ele é tipo Cruzeiro Esportes agora, né? Ele lucra com as derrotas. Tem isso também? Enfim, mas eu ia dizer... Cara, eu acho que desde a pressão foi tão grande por conta desse movimento e o caminhar e encavalar de derrotas e a falta de respaldo de todos os lados, né? E aí, direção, torcida, imprensa. Cara, acho que tirando o Mauro César, ninguém mais defendeu o Vitor Pereira. Velho. Ninguém defendeu o Vitor Pereira. Mauro César Pereira e Lucas Nepomuceno são os únicos defensores de Vitor Pereira no Brasil. Não é isso aí não, pelo amor de Deus. Velho. É onde você se coloca, Lucas. Eu só tô analisando as posições, né? Enfim, assim, eu falei da coletiva de ontem para dizer que o caminho dele vai piorando. Ontem a coletiva dele, assim, eu perdi muito com o Vitor Pereira, sabe? Eu perdi todos os clássicos, fui eliminado de muitas competições, inclusive de Campeonato Paulista, pro São Paulo, né? O Corinthians nunca perdeu pro São Paulo nesse século, um mata-mata, só com o Vitor Pereira. Eu vi ele nessa situação, vi ele perdendo pro Palmeiras em todas as situações possíveis e imagináveis, em casa, fora de casa, com titular, com reserva. Eu vi ele perdendo final, tendo o jogo na mão, né? O pênalti decisivo na mão, vi ele sendo eliminado em casa, enfim. Eu nunca vi ele desse jeito. Assim, o homem tá desgostoso, o homem tá... Acabou, o Vitor Pereira acabou. Não sei o que ele vai fazer da carreira dele. Acho que é uma pena, que provavelmente não vai vir pra Maringá. E eu não sei como é que vai ser, mas eu imagino, Lucas, que saindo a demissão, e eu tô muito ansioso pra que saia a demissão, eu posso deixar o Flamengo em paz. O Flamengo fez um belo trabalho aí lutando contra o Palmeiras, vencendo muitas vezes. Alguém precisa parar o Palmeiras, velho. Se o Tite quiser ir pro Flamengo, beleza.
O Água Santa não dá. E, pô, Corinthians e São Paulo também não dá. Então, assim, vai ter que ser o Flamengo com algum técnico de verdade mesmo. Então, assim, os corintianos estão com medo do Tite pra lá, né? E é curioso que os flamenguistas também estão com medo do Tite pra lá. Então, assim, cara, vai o melhor técnico do mundo. Eu quero o Flamengo agora ganhando do Palmeiras, mas eu preciso encerrar esse capítulo de Vitor Pereira na minha vida. Então, Lucas, o meu rancor, eu espero que acabe hoje e a gente possa dar um passo adiante, porque faz mal. Como disse você, Lucas, faz mal. Gibas, eu espero também que seu rancor acabe hoje, mas espero que o Vitor Pereira fique, né? Tô querendo que seu rancor acabe aí, apenas Então não vai acabar, não. quero o seu bem, né? Uma coisa eu falo aqui há bastante tempo já, né? É recalque o torcedor do Corinthians saber que hoje o Flamengo é mais. As Não pessoas tem preferem nada a o ver com o Flamengo. Claro Não que tem tem, nada, velho. não tem Lógico nada a ver que com o tem. Flamengo. Se ele fosse Gibas, eu pro. deixei você falar à vontade, Gibas. Se ele fosse pro Remo, se ele fosse pro Maringá Futebol Ele não ia pro Clube. Remo, velho. Ele não ia pro Maringá, ele só ia pro Mas Flamengo. o problema foi pra onde ele foi. Não foi pra onde ele foi ele ter ido. Não. Foi ele ter ido. Pô, se você não entende essa parte. Não, se você não entende essa parte, é terraplanismo. Vocês que tem que entender, velho. Qual foi a primeira pergunta que foi barrada na coletiva? Sobre o Corinthians. Por quê? Porque o corintiano não superou, velho. E Não, até hoje quem não superou foi o flamenguista ouvir Corinthians na própria coletiva. Se você quer falar de recalque, o cara tá aqui no meu time, eu tenho que falar de Corinthians. Quem perguntou foi o jornalista carioca. Mas não tem a ver com. Não tem a ver. Velho. Não tem a ver com o Flamengo essa história. O Flamengo é o de menos. Se ele tivesse no Botafogo, eu estaria torcendo contra o Botafogo. Meu Deus. Guiba, se você quiser acreditar nisso, beleza. Mas faz parte do pacote inteiro de ódio ao Vitor Pereira o fato do Flamengo ser hoje disparado, né? O maior orçamento do Brasil, além de já ter a maior torcida há muito tempo, de ser o time mais atraente do Brasil, digamos assim, né? Muito tempo foi, o Flamengo se viu sempre assim, sem precisar de títulos, né? Como falei aqui, comemorávamos muito campeonatos cariocas. E hoje, com o investimento que tem, com as conquistas recentes, né? Muito doido pensar que o Flamengo ganhou 2 Libertadores em 4 anos, né? E ser desse jeito, né? Tirar o técnico que, pô, era colocado no mesmo patamar dos maiores técnicos do Brasil, do Abel Ferreira, por exemplo, né? Pelo trabalho que fez no Corinthians. Então, parte daí, né? Agora, continuo com a mesma opinião, que ele tem que ficar 1 ano. Ele falou de maneira muito, acho que realista, né? Que o trabalho não começou ainda, né? Ontem. A gente já perdeu uns 5 títulos com ele, ele tá dizendo que o trabalho nem começou ainda, Guilherme. De fato, o time não tem a cara dele ainda. E como você falou, as opções que ele tinha tomado, que parecia que era a cara dele, ele não conseguiu bancar. Acho que ele não conseguiu colocar o Gabigol de reserva. Acho que ele queria fazer isso, mas vai jogar a final com o Gabigol de reserva? Não vai. Acho que ele não conseguiu não colocar e tirou no intervalo, foi pior, né? Era melhor que ele tivesse, que ele ganhe ou perca com as convicções dele, né? E acho que você falou isso de maneira muito boa, Guilherme. O jeito que ele joga aqui, não foi hoje, né? Mas o jeito que ele quer jogar vai moer jogador como o Gabigol, como o Pedro, como o Roger Guedes, né? Não vai tirar o melhor desses caras porque eles querem que façam outra função. E não é que o Gabigol não tentou fazer essa função, né? O Gabigol viu ele marcando lateral o tempo todo, né? Lá na lateral de defesa do Flamengo ele estava lá defendendo, né? Mas ele não tem um arranque de campo inteiro. Então o Gabigol perdeu corridas ontem que eu não vi ele perder quando ele jogava do meio para frente, né? Dito tudo isso, abriu 2-0 no final. Pô, mas foi contra o Keno, hein? O Keno corre, hein, velho? Não, mas no outro lado que eu tô dizendo, né? Quando okay. o Gabigol tentava atacar, ele perdia corridas, assim, que normalmente eu não via ele perder. Não de tão longe, assim, sair na frente e chegar atrás, né? Acho que ele tava muito desgastado pela função que ele fazia em campo. Dito isso, o Flamengo chegou a ter vantagem nessa série final contra o Fluminense e poderia ter vencido, né? Ontem o Matheus França, porra, ele deu um chapéu no Felipe Melo. Tinha que ter entrado ali só por ter sido em cima do Felipe Melo, né? Mas ele deu um chapéu bizarro no Felipe Melo e quase faz um golaço que poderia ter mudado a história do jogo, né? Colocaria ali uma outra cara na final. Então, assim, poderia ter vencido essa final. Não foi como as outras. Acho que aquela do Palmeiras lá, a primeira, também poderia ter vencido, mas o time não era dele ali, né? Ainda. Ele estava tentando repetir o que o Dorival estava fazendo. Acho que ele fez isso durante todo o Mundial, etc. E deu errado também. Mas
acho que eu entendo um pouquinho. De fato, o trabalho dele não começou, não mostrou nada ainda no Flamengo, né? Então tem muito motivo pra torcida tá puta e querer que vá embora, etc. Mas, cara, foram 5 meses em que ele não conseguiu. 5 não, né? 4 agora. 3 e 10 dias. Que ele não conseguiu ainda dar a cara dele ao time, né? Mostrar o que que ele quer pro time. E que jogou um monte de final encavalada, né? Um monte de jogo decisivo e que até tinha razão de não ter tentado ainda. Não é um trabalho que ele pega pra fazer do zero, né? Era um time que tinha 5 finais sei lá, 100 dias. Então você não pode fazer um trabalho do zero tendo 5 finais em 100 dias. Então, entendo aí o drama que ele vive. Como o nosso apoiador já falou aqui, Guilherme, o Lakers e o Flamengo é uma máquina de moer gente como Walter Minhoca, né? Então, o Vitor Pereira tá em situação de minhoca nesse momento, né? De estar sendo moído, esmagado e tá acuado, né? Como você falou, Guilherme, você que é um dos maiores especialistas em Vitor Pereira, Pô, tá super infelizmente, acuado. vi muito Vitor Pereira na minha vida. Cara, você falava muito de Vitor Pereira pra mim. Porra, eu era muito fã do Vitor Pereira, velho. Total fã. Então ele tá muito acuado. Agora, quero que ele seja demitido? Não, provavelmente vai, né? Provavelmente vai ser demitido. É bizarro a influência que o Campeonato Carioca. Perdeu o Mundial, beleza, fica lá, né? Mas aí, perdeu o Carioca aí é um pouco demais. E é muito louco que a galera coloca no pacote Recopa, Supercopa. Cara, na moral, ninguém se importa com essas paradas. E é play-in, né? Play-in. Jogo único, doideiras acontecem. A questão central foi o Mundial, né? Acho que esse foi a chave, né? É isso. E assim, no jogo de ontem, foi uma surra. O Fluminense dominou a partida. Mas o Flamengo tomou gol fora o do Marcelo, né? O do Marcelo foi um absurdo, né? O cara que não conseguiu jogar na Turquia chegar no Brasil e dominar desse jeito. Na Grécia, né? Tava na Grécia. Mas aí é dinizismo, né? Aí você sabe que é dinizismo. É dinizismo. Ele saiu da esquerda, foi lá pra direita sem a bola, né? Encontrando espaço e faz uns dribles ali bizarros. Uma finalização perfeita. Golaço, né? Fora esse gol, o segundo o Varela inventou esse gol pro Fluminense, né? O Varela tentou driblar ali sem nenhuma capacidade, né? Sem nenhum espaço e perdeu a bola. E aí você vai dar contra-ataque pro Diniz, velho, que tem um Cano finalizando esse contra-ataque. Não dá, né? Porra, Paulo Henrique Ganso, toque de primeira, né? Porra. É isso. Você não pode fazer isso. E terceiro gol, cara, foi tanto gol que eu já nem lembro. O quarto também foi um pênalti, jogadaço, né? Foi gol de VAR. Pênalti de VAR. Cara, bizarro aquele pênalti ali, né? Acontece, né? O Flamengo recebeu uns desse ao longo do ano passado todo. Beleza. Acredito que todos, né? Recebem ou desrecebem esse tipo de pênalti. Mas é o entendimento que eu tinha que se você que recebem mais, viu? Sua informação aí. Boa. Depois que inventaram o VAR, ficou difícil ter pênalti pro Corinthians, né? Eram mais erros crassos. Isso é verdade. Gibas, o meu entendimento é que se a pessoa cabeceasse, tava livre, né? Podia meter a mãozona à vontade, mas aparentemente não, né? Cara, mudou, parece que anteontem, né? Aí acho que amanhã... amanhã já é outro entendimento. Né? Não, de verdade, esses pênaltis me irritam muito, mas ontem, evidentemente, eu fiquei feliz porque eu sou hipócrita. Mas esses pênaltis são... Cara, esses pênaltis são muito canalha, né? Não, e dependendo do que marca, tem um argumento já... Não, mas agora é pênalti por causa disso. Não, agora não é pênalti por causa disso. A nova recomendação, né? A nova recomendação. É muito bom. Na hora que vi o replay, eu falei, pô, tranquilo, né? Não é porque ele resvalou e quando resvala, não sei o que, tá tranquilo. Aí o Vitor Pereira se fodeu nas duas, né? Porque a bola resvala no Léo Pereira, pega no braço, aí não é pênalti, porque resvalou na barriga. Aí a bola resvala na cabeça e pega no braço, é pênalti. Não, porque agora resvalou, então agora é pênalti. Então o Vitor Pereira se fodeu nas duas, né? Mas, de qualquer forma, Guilherme, acho que ele vai ser demitido. Acho que o Flamengo vai querer encerrar essa parte aí, mas repito, né? Falei aqui antes de perder todos esses títulos, né? Falou mesmo. Deixa o ano aí. Deixa o ano. Não sou. Falei aqui que eu acho ele até bem burro, viu, Gibas? Como é que é seu pai, Lucas? O pessoal tá muito curioso. Quando que você vai passar pro time do seu pai nessa? Cara, o pior é o seguinte, meu pai me ligou, eu não ia, né? Mas meu pai me ligou ontem e falou, vem ver o jogo aqui, né? Acho que ele queria passar na minha cara, se o Flamengo perdesse. Ele falou, vem ver o jogo aqui, e o jogo era tarde, né? Porque às 6, termina às 8, e aí pra eu tirar minhas filhas da casa dele, que amam a casa dele, né? E eu consegui chegar aqui umas 9 em casa, né? E minhas filhas, se não estiverem dormindo às 8h15, coisas terríveis acontecem, viu, Guilherme? Ficam muito irritadas. Então eu falei, porra, meu pai tá pedindo, vou ter que ir, né? Não tem como. E aí fui,
E começa o jogo, ele já tá puto, né? Imediatamente ele já tá puto porque o Gabigol tá muito atrás, né? O meu pai não aceita que o Flamengo dê, assim, não tem a bola o tempo todo, né? A parada do meu pai sempre foi essa, desde os anos 80, era que o Flamengo tem que jogar com bola o tempo todo, tem que jogar para ataque, se puder escalar 5 atacantes é a maneira correta. A saída de jogo, acho invencionismo tocar a bola ali, tem que tocar pro zagueiro que tá perto, mas só um zagueiro ali ele sai jogando. Eu falo, pai, mas se o Fluminense adianta as linhas, bota 3 caras ali na linha da grande área, como é que vai sair tocando só com um zagueiro ali? Como é que vai. Tem que voltar os 3 caras e fazer a saída de bola. Só que o Flamengo não sabe fazer essa saída de bola, erra sempre, né? E aí ele falou, não, isso é invenção, né? Tem ideias muito fechadas aí, Guilherme, de que o Vitor Pereira não dá. E que ele é... E quando aparece o Vitor Pereira no banco, fazendo anotações, velho, isso irrita muito meu pai. Você tá falando sério? Eu acabei de ouvir o Trajano falando. Ele fica anotando, ele não vê o jogo, ele só escreve. Só tem uma coisa que irrita mais do que o Vitor Pereira anotando no banco, Guilherme. É o Vitor Pereira cocorado, velho. O Vitor Pereira cocorado é o ápice da raiva do meu pai. Porque ele tem um argumento de que vê muito menos o jogo. Ele já não sabe ver o jogo. Vai ver a cocorada, velho. O cocorado você tem uma visão ainda pior, né? Você vai ver as pernas dos atletas. Não tinha pensado nisso, hein? Então apenas o Vitor Pereira acocorado é pior do que anotando. Ontem não passou ele acocorado, viu? Se passou, eu não vi. E nem ele viu, que é até melhor pra pressão dele, mas anotando apareceram algumas vezes, viu, Guilherme? E o Gabigol passar da linha do meio campo pra trás, imediatamente é um rant ali. É um cara que não aceita ver o Gabigol atrás da linha do meio campo, é meu pai, viu, Guilherme? Então, um salve aí, que ele não escuta, né? Mas a nação quer saber do meu pai, ele tá bizarramente... E tem uma frase do meu pai que é clássica, que eu vou contar já já. Mas bizarramente ele tá se sentindo... Ele torce já tem torcido contra o Flamengo com a missão de derrubar o Vitor Pereira, né? Que isso, velho? Ele tem um... Como é a frase que ele fala, velho? Alguma coisa... Porra, eu vou perguntar pra ele a frase. Alguma coisa a ver com pátria, assim, sabe? Um humor meio que... tudo bem, é um sacrifício que a gente tem que fazer, uma parada assim, mas é uma frase, acho que lá em latim até que ele usa. Que isso, velho? Eu vou pesquisar. Mas uma frase que ele sempre fala quando ele não gosta do técnico do Flamengo, qualquer que seja o técnico, né? Especialmente quando era o Joel Santana, algum técnico assim que é marca defensiva clara, ele fala, porra, quero ser Vasco, a partir de agora eu vou tentar ser Vasco, só que eu não consigo. O negócio dele é, vou tentar ser Vasco. E aí eu falo, normalmente eu lembrava, pai, o Vasco tá na segunda divisão, né? Aí ele, não, mas não quero saber, né? Mas desde que o Jorge Jesus saiu, ele tem tentado ser Vasco há muito tempo, viu, Guilherme? Teve uma breve pausa aí com o Dorival, mas o homem tem tentado ser Vasco aí já tem um tempo, antes de ser Vasco, ser cool até, viu? Ele já fala isso do quero ser Vasco desde os anos 90 aí, mas sempre tô sendo alucinadamente pelo Mengão. É isso, cara. Honestamente, assim, queria que acabasse esse episódio. Não esse do Belgradão, que também vai acabar, né? Esse eu poderia ficar aqui mais tempo, mas esse episódio aí de rancor e tristeza envolvendo Corinthians e Flamengo e Lucas Nepopop e Vitor Pereira da minha vida. É isso, Lucas. Tem destaque final? Mas o meu destaque final vai para o Café Belgrado na Twitch, o Café Belgrado no YouTube. Fiquem atentos, porque a partir dessa semana, com o apoio da KTO, faremos aí 2 lives por semana. Então, cara, tô muito ansioso para isso aí. Vai ter conteúdo especial dessas lives, vai ter de tudo, né? Fiquem atentos, vai ter muita irreverência, né? Lógico. E principalmente playoff na veia, né? Play-in, playoff na veia a partir dessa semana até o final dos playoffs, 2 lives por semana do Café Belgrado, às terças e às quintas, então vocês não perdem por esperar, ou perdem, né? Porque sempre é bom ter uma live, então quando você tá esperando, você tá perdendo, mas o importante é que você cole com a gente, né? YouTube, Twitch, a gente tem preferência pela Twitch, então já baixa o app aí da Twitch, twitch.tv/Café Belgrado, uma única rede social que a gente não tem o Café Belgrado, viu? É Café Belgrado lá mesmo. Então, twitch.tv/Café Belgrado, segue o Belgradão lá, fica atento para receber as notificações. Muito conteúdo exclusivo, viu, Gibas?
Excelente. Meu destaque final é que hoje, nessa segunda-feira, temos simplesmente, não tem NBA, mas temos simplesmente às 8 da noite, com transmissão gratuita no YouTube, Franca e Flamengo. Franca invicto. Flamengo segundo lugar, tentando tirar a invencibilidade de Franca. Talvez seja a última grande oportunidade aí de derrubar essa invencibilidade de Franca. Certamente é a última antes da Liga das Américas, né? Mas certamente a última da temporada regular, porque assim encerra a temporada de Franca. Mas vou até dizer, né? Acho que até os finais aí do NBB é a chance que o Flamengo tem. O Flamengo é o segundo melhor time, o Franca é o melhor time, os outros estão muito erráticos, né? Então estou muito ansioso para esse jogo. Primeiro, para saber como é que os times vão jogar, né? Porque talvez no sábado agora eles façam a final da Liga das Américas, né? Os dois estão em lados opostos das semifinais, são favoritos. E aí, você joga tudo, você esconde o jogo, você poupa o time, porque daqui a pouco tem um jogo grande. Mas de outro lado, defender uma invencibilidade dessas, defender a possibilidade de derrubar essa invencibilidade, estou bem curioso para a abordagem que os times vão ter nesse jogo. Franca e Flamengo, jogo em Franca, com transmissão do YouTube do Flamengo, do Franca, acho que do NBB vai ter também. Então, esse é o jogo pra ver hoje, viu, gente? 8 da noite, Flamengo e Franca, Franca e Flamengo. Valeu, forte abraço e até a próxima.